Olá, tudo bem? Estamos iniciando um Conversa Franca. E hoje é uma conversa bem franca. Mas é uma conversa franca que eu trouxe. Estou aqui com papel. Ó, olha só, olha só, olha só. Eu estou com caneta, um iPad, celular, porque hoje é mais que um bate-papo, hoje é uma aula. Uma aula de cultura, uma aula de conhecimento, uma aula de infraestrutura e uma aula de preparar o presente para de fato ter um futuro brilhante. Não para nossa cidade, para a gente como pessoa, mas para nossa cidade, para nossa região. E eu tenho uma honra de receber Dr. Herder Mendonça. É isso mesmo? Um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite, meu agradecimento à TI TV, a você, Salatiel, a Márcia, a Alex, essa equipe maravilhosa, que está me dando a oportunidade de mostrar o que eu aprendi, de me mostrar o que me ensinaram, pelo mundo, pela vida. Passei 30 anos fora, minha família daqui de Ilhéus, minha roça de meu pai, o Baitaba, no Leal, Taboquinha, e com 17 anos eu fui para o mundo. E agradecer a meus professores, a meu Jesus, Sim. que me botou mestres maravilhosos. Eu trabalhei com o doutor Norberto, com o doutor Eliezer, com o doutor Baiardi, e eles me ensinaram muita coisa, e eu estou tentando agora, e vamos conseguir, Vamos. fazer com que isso gere riqueza para a nossa Ilhéus, para a nossa Itabuna, para a nossa Uruçuca, Itacaré, Ipiaú e Jiquié, minimamente, com a integração desta obra bioceânica, a integração dos modais, a logística internacional que eu aprendi, para que a gente possa aplicar isso na nossa terra e trazer também o modelo de turismo e de entretenimento internacional para que a gente possa ter renda. Meu objetivo aqui é fazer com que todos entendam e que Ilhéus possa ter condição de arrecadação para ter uma melhor alimentação, uma melhor saúde, uma melhor segurança, uma melhor qualidade de vida, para que possamos ter vida como o mundo internacional tem e o Brasil já está tendo. Está aí São Paulo, está aí o Rio Grande do Sul, está aí Espírito Santo, está aí Pecém, vários portos do Brasil que eu trabalhei. Hoje estão muito bem, obrigado, e nossa Ilhéus também será assim, com certeza. Merece e precisa, né? Vamos aqui pegar um pouquinho. O senhor falou, um pouco antes aqui da gravação, solteropolitano, né? Mas é ilhéense, né? A família tem uma história incrível aqui, né? Foi para Salvador, depois veio para Ilhéus, apaixonado, né? Quando falha o de Ilhéus, o olho chega a brilha, né? E foi para o mundo. Conta um pouquinho dessa história aqui, dessa. Vamos voltar aqui do seu nascimento até esse 17 aqui e chegar ao mundo, porque ele contou, ele falou a quantidade de pais aqui, eu vou deixar ele falar. Fique à vontade. Quando eu tinha 4, 5 anos de idade, faz pouco tempo, Sim, sim. meu pai me botava dentro de uma rural, depois a gente melhorou de vida, uma veraneio, e a gente saía de Salvador para vir para Ubaitaba. Sim. Via Poções, via Jiquié, via Milagres, pela BR-101 não tinha BR, ou pela BR-116 não tinha BR-101. A BR-101 foi inaugurada depois, e eu vivi muito em Ubaitaba, Aurelino, Taboquinhas, Uruçuca. E até 17 anos eu vivi esse império maravilhoso do que era a região sul da Bahia. Esse império maravilhoso do que é a região do Cacau, a região do Dendê, poucas vezes a 001, que ainda era barro na época. Mas eu saí com 17 anos, eu fui trabalhar com o Dr. Norberto, eu tive a honra e o prestígio de conhecer o Dr. Norberto. Fiz o psicoteste para entrar na nossa Odebrecht. E em 1978, em 79, eu entrei no Odebrecht, fui classificado, entrei, graças a Deus. E ele começou a me ensinar, ele começou a gostar muito da minha pessoa. Eu conheci alguns amigos deles, o doutor Eliezer Batista, que era presidente da Vale, que era ministro do transporte, depois da economia. E eu aprendi, tive a chance de aprender. Entrou E na Odebrecht para qual função? eu entrei na Odebrecht como estagiário. Estagiário. Passei para ser estagiário, aí entrei na área de suprimentos, depois entrei na área de patrimônio, depois entrei na área de exportação. E por muita sorte, por muito aprendizado e paciência dos meus mestres comigo, eu virei o diretor mundial da empresa, vindo de Itabuna, vindo de Jiquié, e eu tomei conta de 74 obras no mundo. O doutor Norberto foi um mestre para mim, foi o segundo pai que eu tive, com o doutor Baiardi, com o doutor Eliezer, e me ensinaram tudo isso. E eu comecei a exportar do Brasil para o mundo, para o continente africano inicialmente, depois para o continente americano, depois para o continente europeu, e finalizando com as obras
já com o Dr. Eliezer Batista na Alemanha. Eu trabalhei em todos os países da América do Sul, em todos os estados do Brasil. Comecei em Pedro do Cavalo, em Cachoeira, São Félix, Cruz das Almas, e depois fui fazer a obra da Alcoa, da obra da Alumar, trabalhei em Carajás, trabalhei na Transmaranhão. A Odebrecht cresceu muito, foi para o Rio, para São Paulo, trabalhei nos aeroportos do Brasil, e a minha cabeça foi obrigatoriamente sendo aberta. E eu sempre estudando, e vi mestres maravilhosos. A engenharia do Brasil era um sucesso muito grande. Nós tínhamos condição de competir na hora dos consórcios com os ingleses, com os italianos, com os gregos, com os espanhóis, empresas maravilhosas do mundo, com os indianos, com algumas empresas do Peru. Aí morei no Peru um período, morei no Equador um período, Chile também, e onde eu fui tendo condição de saber como é que faz engenharia civil. Eu sou administrador e economista, mas com as aulas que eu tive, eu consegui fazer a melhor logística para suprir, para tomar conta do patrimônio de uma empresa mundo, e conseguir fazer exportação mundo, exportar de Roterdã, exportar de Madrid, exportar de Barcelona, da toda a região da Sicília, para suprir a África, para suprir os Estados Unidos. E aprendi que o mundo é globalizado. Sim. Hoje o mundo está globalizado. Então, hoje o mundo trabalha em grande escala. Hoje nós temos minimamente 4 mundos inicialmente. Nós temos o mundo oriental, onde a China teve a melhor performance. A China hoje é um país comunista que é capitalista. Sim. Então a China conseguiu crescer nos últimos 10 anos o que o mundo não conseguiu crescer. O PIB brasileiro crescia a 2%, 3%, a China 7%, 8%, 9%, 10% ao ano. Então nós temos um outro mundo, que é o mundo da Comunidade Europeia, que cresceu a 3%, 4% ao ano, a nível de PIB mundial, anual. E muito perto da União Soviética, que é uma estrutura socialista. Depois nós temos os capitalistas, que basicamente são representados pelo norte da América, Estados Unidos e Canadá, que também é uma potência mundial hoje. E esses mundos hoje estão se falando em função do comércio, que é isso que está aqui, comércio internacional. São as trades. E esse mundo está conectado. E também tem o nosso mundo sul-americano, onde nós temos o nosso Brasil, que nós temos o maior celeiro de proteína do mundo, que é Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, o sul do Amazonas, o sul do Pará. E agora o oeste da nossa Bahia também está pronto. Então essa interligação dos mundos faz com que a logística hoje faça diferença. Sim. Os Estados Unidos hoje têm 31 trilhões de dólares de PIB. A China é 17. Os países da Europa, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, a Espanha, está na ordem de 3, 4 trilhões de dólares. O Brasil chega a 2,2 trilhões de dólares de PIB. E o nosso sucesso é a integração. Nós precisamos fazer com que essa integração aconteça de América do Sul com os demais continentes, não esquecendo nunca da Índia, Sim. não esquecendo nunca das Coreias. A Índia hoje é o país mais populoso do mundo e é o melhor de tecnologia hoje. Então o mundo integrou. Se a China tem sucesso hoje, é porque as grandes empresas americanas estão na China. Uhum. Se você pegar a Microsoft, se você pegar a Apple, se você pegar a Chevrolet, a Ford, a antiga Chrysler, eles estão com as melhores projetistas na China. A China tem a mão de obra mais barata do mundo, mas hoje tem um dos melhores desenvolvimentos de tecnologia, de TI do mundo e de inteligência artificial. Sim. As grandes projetistas do mundo hoje estão na China. A China, sendo comunista, ela é capitalista e dá um show. Vou dar um exemplo para vocês. Todos os carros da Chevrolet, da GM, que parece que é brasileira, né? Está aqui há 70 anos, hoje são desenvolvidos na China. O Onix, hoje, que é um carro brasileiro de sucesso, é projetado na China. O Onix 2023, 24, 25, 26 é projeto chinês. Então a China dá um exemplo de interação. Xi Jinping conversa muito bem com o Trump. O Leonid Brezhnev, que hoje tem o Putin representando hoje, conversa muito bem com Xi Jinping e com o Trump. Então, essa pegada faz com que todos os indianos também conversem. Então, os presidentes, o francês, o italiano, o espanhol, a Georgina na Itália, conversa muito bem com todos os líderes mundiais. Eu acho que o Brasil precisa entrar
nessa trade de comunicação, porque aí está o dinheiro. São trilhões de dólares que estão rodando. O mundo aprendeu a viver assim. Roterdã é um exemplo, Barcelona é um exemplo, os portos de Miami é um exemplo. Nesse último ano, 50 bilhões de dólares do Brasil saíram do Brasil por problemas conjunturais da América do Sul e foram para onde? Para Miami. E foram para a Flórida. Então, nós temos que ter essa condição de visualizar o mundo e fazer com que o Brasil seja engajado nessa proporção de logística e, dentro de todos os países, dentro de todos os portos que eu tive o prazer de trabalhar e a oportunidade de trabalhar, aí eu vou inserir a nossa Ilhéus. Sim. Nós temos um Porto Sul, nós temos uma FIOL, nós temos uma FICO, nós temos uma condição de fazer uma interligação dessa logística nossa. Nós temos um celeiro minerário dentro de Jequié, nós temos o maior celeiro de proteína do mundo, que são os estados do oeste do Brasil. Hoje nós temos o melhor algodão do mundo, que está no oeste da Bahia. E tudo isso permite com que a gente possa viabilizar, exportar todas as proteínas, todas as carnes vivas, fazer com que todo o minério brasileiro hoje, o Brasil hoje produz 2 bilhões de toneladas de minério, e esse minério obrigatoriamente pode sair pela FICO, FIOL, Porto Sul. Nós já deveríamos estar falando em ampliação de Porto Sul, em ampliação de FICO, de FIOL, e abrir a consequência, a importação. Se nós estamos produzindo hoje 360 milhões de toneladas de proteína, de grão, nós temos que importar fertilizante. Se nós estamos exportando milhares de cabeças de todos os bovinos, ovinos, caprinos, nós temos que exportar medicamento, importar medicamento. Nós temos que importar toda a mecatrônica para produzir o cerrado brasileiro, em grande escala, o nosso agro mecanizado, o nosso agro inteligente, o nosso agro com TI. Então, essa atmosfera de mundo, riquíssimo como está, essa atmosfera de Brasil, ascendente como está pela tecnologia do agro, pelo investidor brasileiro, pelo empresário brasileiro, pelo governo brasileiro que faz esse desenvolvimento, e tudo isso completamente globalizado. Nós temos em Fortaleza uma das maiores conexões de cabo de fibra ótica submarina do mundo. Perfeito, sim. Então, nós temos a Starlink, nós temos o TikTok, ou seja, 90% da interligação mundial ela é feita em cabo submarino. Nós temos vias em fibra ótica que o mundo hoje é just in time, o mundo hoje é online. E nós temos só 10% no máximo de Elon Musk com Starlink, com as empresas TikTok, com os chineses, os coreanos e os americanos na constelação de satélites. Sim. Então, o mundo globalizou, o mundo está unificado. Nós temos que ter a simplicidade e o pé no chão de estudar cada vez mais, como eu estudo todo dia, tive a oportunidade de passar 30 anos estudando, estou estudando hoje, e nós temos a nossa Ilhéus aqui agora, para implantar o Porto Sul. Nessa hora de tanto sucesso mundial, eu queria fazer um agradecimento todo especial à receptividade que eu, como ilhéense, tive na nossa Câmara de Vereadores aqui. Sim, sim. E eles entenderam perfeitamente o que eu passei na África, o que eu passei na Europa, o que eu passei nos Estados Unidos, o que eu passo na América do Sul. Né? E nessa hora eu queria fazer um agradecimento ao nosso César Porto, presidente, a Gurita, que eles conseguem entender essa tecnologia de mundo, essa integração de mundo. Agradecer a Abraão, a Adilson, a nossa querida doutora Rúbia, que nós estamos integrados para fazer com que isso aconteça. Por que Espírito Santo está certo? Por que Itapuá dá certo? Por que o Porto de Paranaguá dá certo? Por que o Porto do Rio Grande do Sul é considerado hoje o Porto do Mercosul e o nosso Porto Sul de Ilhéus está parado? Por que os portos do Brasil estão tão bem? Então, para fechar isso, nós estamos numa condição excepcional de mundo, numa condição de logística excepcional de mundo. O mundo é um sucesso, pode ter algumas intempéries, algumas distorções pontuais, mas nós temos a obrigação, e eu quero ter um comprometimento, e conto com a ajuda de vocês, para que a nossa Ilhéus, o nosso Porto Sul, possa ser vetor de desenvolvimento e que o turismo cresça também nessa mesma pegada, entendeu? É um voto de esperança e um pedido de Herder. Sou filho de Ilhéus, sou de Ubaitaba, de Uruçuca,
E o mundo está rico e Ilhéus também tem que ficar. Porque quando você fala sobre essa questão do mundo estar rico, Ilhéus tem que estar. Eu concordo contigo. E o senhor falou sobre a questão de... em algum momento o senhor falou que o Brasil perdeu bilhões, acho que foi 50 bilhões, né? Esse ano? Esse ano. Esse ano, né? De investimento. Isso por conta de quê? Integração, é uma questão política, é uma questão geográfica, tecnológica. O porquê dessa perda e o quanto isso pode ser de forma... o quanto o Porto Sul pode ajudar a evitar essa perda? Nós precisamos, em Ilhéus, e aí a gente conta com o prefeito Valderico, conta com a vice-prefeita Vanessa, eu já estive com eles estão dispostos a somar. Nós temos que ter uma integração político, estratégico, empresarial maior na Bahia. Nós temos tecnicamente a melhor condição de topografia, de morfologia, nós temos na mesma latitude. O Mato Grosso está conectado na mesma latitude com Barreiras, com Itanhaçu, com Jequié e com Ilhéus. Nós somos os melhores. Sim. Agora, nós temos que ter essa mesma integração de latitude entre deputados estaduais, entre vereadores. O que a Câmara de Vereadores está fazendo aqui tem que prosperar. O que Gurita está fazendo aqui, o que César Porto está fazendo aqui, tem que prosperar nas câmaras, na ALBA, Sim. que é a Assembleia Legislativa da Bahia. Sim. Os deputados federais têm que prosperar isso em Brasília, os nossos ministros têm que fazer, porque não adianta a gente ter o melhor porto, que é o Porto Sul, não adianta a gente ter a melhor ferrovia, que é Fiel-Fico, não adianta nessa condição a gente projetar a Bioceânica é o terceiro tempo do jogo entre o oeste da Bahia e o oeste do Brasil, para que a gente integrado possa dizer, mundo, que saiu agora um acordo entre China e Peru, que a Fico-Fiel vai entrar no projeto. Nós estamos fazendo isso há 10 anos. O que eu estou falando aqui com você, Salatiel, Sim. eu falei com o Jequié em 2016. 10 anos atrás. O prefeito era Sérgio Gameleira. O deputado que até hoje está lá, ele é... vou me lembrar o nome dele daqui a pouco. Eduardo? Não. Euclides. Ele estava lá. Sim. Eu falei exatamente isso há 10 anos atrás. E todo o Brasil entrou no ritmo, entrou na trade do mundo. E nós, Bahia, não entramos na trade do mundo, na performance do mundo. Nós estamos num deadline há 10 anos parado e o mundo está crescendo. Se você comparar Ilhéus há 10 anos atrás e Espírito Santo, Porto de Tubarão, o Porto Kennedy, eles cresceram de forma exponencial. E nós estamos parados, isso está errado. Porque a menor distância entre os dois pontos é uma linha reta. Sim. E a linha reta de Mara Rosa é Ilhéus, é Jequié, é Ipiaú, é Barreira, é Itanhaçu, integrar o oeste do Brasil, o oeste da Bahia, e nós temos que fazer isso. Agora, quando leva 10 anos e a gente não faz isso, vou dar um exemplo. O Mato Grosso hoje está fazendo uma ferrovia com recursos próprios, ligando com a Malha Paulista, ligando com a Estrela do Oeste. De Mara Rosa vai para a Estrela do Oeste. O Porto de Santos hoje está gastando 20 bilhões de reais para abrir o canal, para fazer um túnel entre Guarujá Sim. e Santos, para facilitar a rota. São Paulo hoje está exportando 170 milhões de toneladas ano. A Bahia está exportando 4 milhões de toneladas. Peraí. Desculpa, vamos voltar aqui. São Paulo está exportando quanto? 170 milhões ano. E a Bahia? 4. O Porto de Salvador tem incrustado dentro da cidade de Salvador. O Porto de Salvador tem que passar por Pernambués, pelo Palmiúdo, pelo Iguatemi, pelo centro, pela Paralela, Avenida Paralela de Salvador. Quer dizer, o Brasil hoje está exportando 1,4 bilhão de tonelada. O Brasil exporta hoje 1,4 bilhão de tonelada. Sim. E a Bahia 4 milhões. É menos de 0,5% do potencial. Então, essa riqueza existe. O mundo está indo para 10 bilhões de habitantes em 2055. Então, o mundo está acontecendo, o mundo está rodando. Os navios hoje estão com 450 mil toneladas. Os portos mundiais hoje estão acima de 17 metros de calado. Sim. Porto está gastando 5 bilhões para tirar o calado de 15 metros para 17 metros. E o nosso Porto Sul tem calado até 20 metros.
porque é o mar aberto, é Atlântico, foi uma pesquisa muito bem feita. Então, esses navios que estão lutando para integrar a corrente de comércio, a China hoje está com 1,3 bilhões de pessoas, a Índia com 1,4 bilhão de pessoas, o Brasil está indo para 10 bilhões de pessoas. Esse mundo, entre esses 3 continentes, China, Comunidade Europeia e a América do Norte, eles estão completamente integrados. Os canais não estão dando mais conta porque os navios estão muito grandes. Os trens hoje na China estão rodando com 1.500 composições. Estão rodando a 450 km por hora. Estão rodando em levitação magnética. Este é o mundo que aí está. Este é o mundo que nós estamos vivendo. É desse mundo que eu estou vindo que, de vez em quando, Jesus me permite a oportunidade de ir lá. Então, você imagine um chinês, um indiano, um japonês. O trem no Japão hoje está rodando a 650 km por hora. Sabe quanto é que está rodando o trem hoje dentro da Bahia, em Muritiba, São Félix? 8 km por hora. Vamos de novo. 600 km por hora no Japão. No Japão, 400 aqui, na China. 400 na China. Um trem com uma composição de 1.500. E o trem da FCA, que passa por Muritiba, São Félix, Cachoeira, que chega próximo, que chega na Bahia, na Bahia de Todos os Santos, Sim. que é o Império Bahia de Todos os Santos. Sim. Tem calado de 18, de 19, água com estanqueidade, que não tem isso em lugar nenhum do mundo. As águas do Mediterrâneo são turbulências. A água do Mar do Norte, onde tem Roterdã, pense numa turbulência. O Canal do Sul do Chile, de Drake, é uma turbulência insustentável. E nós temos água com estanqueidade, águas plenas, com profundidade, nós temos tudo. A Bahia podia exportar hoje o dobro de São Paulo, que está dizendo isso sou eu, Herda Mendonça, que estive em todos os lugares, trabalhei no Porto de Santos. E nós não fazemos isso por falta de interação, por falta de integração. Graças a meu bom Deus, a Câmara de Ilhéus, o prefeito Valderico, Vanessa, estão conscientes disso, para que a gente possa sensibilizar o governo do Estado, que a gente possa sensibilizar o governo federal, para que os números mundiais possam começar a gradativamente chegar na Bahia. Isso tem que ser via logística. Sim. Entendeu? Então, o senhor defende que o Porto Sul de Ilhéus, de fato, aconteça, e não só por uma questão, como dizer assim, do amor pela cidade, né? Que existe, claro, mas também muito mais por essa questão de desenvolvimento. O senhor consegue mensurar 10 anos, né, que já existe essa... Não, é de 10 anos ou 16? 16 anos da ideia do Porto Sul. Nos últimos 10 anos, quando o senhor pegou esse projeto... Voltei para o Brasil. Voltou para o Brasil e começou a trabalhar esse projeto. Se tivesse feito há 10 anos atrás, hoje, nós estaríamos em que posição de PIB na Bahia? Falar de Ilhéus. Consegue ter uma noção? Se isso fosse feito há 10 anos atrás, Ilhéus hoje seria uma Niterói. Entendi. Vou explicar por quê. Sim. A América do Sul, embaixo ela tem o Estreito de Drake e o Estreito de Magalhães. Sim. O navio não pode contornar. Porque o Estreito de Drake é o pior lugar de navegação do mundo. Porque a Antártica ela é pequena relativamente e faz um moinho de vento, digamos assim. Entendi. Temos que falar para todos entenderem. Perfeito. E aí você tem uma velocidade eólica desumana e ondas de 20 a 30 metros. Na história de Drake, 900 navios afundaram, com todas as cargas. Então, Drake não é uma opção pelo sul. Por cima, nós temos o Canal do Panamá, que o americano agora está interferindo, porque está tendo seca, o clima mudou. Então as comportas do centro do Canal de Panamá, que tem 80 quilômetros, estão secas. Então só está transportar navios pequenos de 100, 200 toneladas. Os navios estão saindo da China com 450 toneladas. Já tem navios com 480 toneladas. Já tem navios hoje rodando no mundo com 28 mil TEUs. TEUs é container. To Entry Equivalent Unit. Então, um navio com 28 mil containers tem que ter abrangência, tem que ter espaço, tem que ter escala. A palavra é escala, a palavra é logística exponencial. E você no Pacífico, você não consegue passar para o Atlântico. A forma mais inteligente do Pacífico para o Atlântico é pelo Peru, que a Cordilheira dos Andes é mais estreita, tem 80 quilômetros, Sim. E você chegar no Acre, no Mato Grosso, na Bahia e em Ilhéus.
Então, para você fazer pelo sul da Bahia, pelo sul da América do Sul, você vai gastar 45 dias. Se você fizer pelo canal de Ilo ou pelo canal de Xangai, pelo porto de Ilo ou Xangai no Peru, você vai levar no máximo 25 dias. Você já ganhou 20 dias de logística, que isso é dinheiro vivo. Perfeito. Então, essa existência da conexão bioceânica, que ela só existiu na minha cabeça, porque eu trabalhei em Ilhéus, trabalhei no oeste da Bahia, fiz muita irrigação no oeste da Bahia, Formoso A, trabalhei no oeste do Brasil, trabalhei muito em Rondonópolis, fazendo saneamento com biodigestores no Mato Grosso, trabalhei em Rio Branco, trabalhei na barragem de Corumbá. Eu conheço essa região porque vivi lá 20 anos. Sim. Nos meus 30 anos de exterior, fora da Bahia, 20 anos foi no Brasil. E tive o prazer e a felicidade de trabalhar no Peru. Fiz o projeto Chavimochique, que trabalhei em Trujillo. Então eu conheço bastante a orla peruana, conheço bastante a orla americana, conheço bastante a minha terra, que é Ilhéus, me criei aqui, Sim. no nosso Pontal, na nossa Baía do Pontal, no nosso Malhado. Quer dizer, conheço Maraú, conheço o império que é a orla da Bahia e conheço o que é o Oeste. Então a melhor condição de você ligar o Pacífico ao Atlântico, sem dúvida nenhuma, é na latitude 1415, que é a linha reta que você vai sair do maior celeiro de proteína, do maior celeiro de carne viva, do maior celeiro de produção de agro do mundo, que é o oeste do Brasil, e a nossa Bahia. A nossa Bahia, em 10 anos, já está produzindo 14 milhões de toneladas, com algodão, com farelo e com animal, quer dizer, com soja, com trigo. Quer dizer, nós somos um império de desenvolvimento, o agro é um potencial muito grande. E o que eu disse aqui para vocês, me desculpe, amanhã já está defasado. Porque o agro com a mecatrônica, o agro com o TI, sim, o mundo hoje, o mundo é uma esfera. E o mundo hoje domina o azimuth. O azimuth é o estudo dos ângulos. O mundo hoje domina a geodésia. A geodésia é o estudo da angulação do continente. Sim. Então você, desculpe, a ponta dessa caneta hoje, você localiza ele na poligonal. Pela geodésia, pelo azimuth, e você sabe, uma fazenda no Mato Grosso, uma fazenda em Piauí, uma fazenda em Uruçu, uma fazenda no Baitabo, você sabe exatamente como é que você vai trabalhar com ela, e você, através de tecnologia, com mecatrônica, você faz a extração daquela riqueza com equipamento. Então, o mundo vai crescer de uma forma exponencial para tudo. Então, antigamente, um hectare produzia 200 sacas. Hoje, esse hectare produz 600 sacas. O crescimento é exponencial porque você tem a adubação, você tem a irrigação. Então, o mundo cresceu pelo estudo. É o que eu faço todo dia, é estudar. Perfeito. É estudar. Então, se há 10 anos tivesse um Porto Sul com o crescimento do oeste do Brasil, com o crescimento do oeste da Bahia, nós estaríamos hoje com uma condição de riqueza gigante. O prefeito de uma cidade como Ilhéus tem a contribuição do imposto de renda da empresa, tem a contribuição social, tem o PIS, tem o CONFIS, tem o ISS, ainda tem as taxas de cargas de transferência que uma ferrovia pode gerar. Isso dá renda para o prefeito. E o turismo, né? Exatamente. Desculpa, tem que conversar com gente inteligente. Tem que conversar com gente que conhece. E a importação dessas cargas, porque a América, Ilhéus é um ponto de conexão entre Pacífico e Atlântico, vai fazer com que toda essa indústria do fertilizante, uma Bunge da vida, uma Nestlé da vida, venham para cá. Do medicamento, as Pfizer da vida, todos os laboratórios mundial, venham para Ilhéus. Todo mundo tem 2, 3 residências no mundo, todo executivo do mundo mora no Mediterrâneo, mora na América. O russo mora no Mediterrâneo, mora na América. É comum as famílias internacionais terem outras residências. Sim. Isso aconteceu em Roterdã, isso aconteceu em Barcelona, isso vai acontecer aqui. Aí nós vamos falar de turismo, aí é que meu olho cresce, porque eu conheço isso aqui com a palma da mão. Eu fui jipeiro, eu trabalhei com a Ike Batista e fui presidente de uma empresa automotiva de Jeep, construímos Jeeps para competir, Jeeps com motores da Renault, Jeeps com eixos da Bósnia e Herzegovina, que já é na região da Rússia. Eu ia muito lá por causa dessa conexão que nós tínhamos. Isso é uma realidade mundial. Então, Ilhéus é uma bênção nesse contexto. O mundo globalizou, o Atlântico tem que globalizar com o Pacífico. A melhor condição de interseção é essa latitude 1415, porque a Cordilheira dos Andes, eu trabalhei no Chile,
Lá a cordilheira tem 700, 800 quilômetros de largura. Para você penetrar com o rock drill numa cordilheira dessa, a 20 graus negativo, 30 negativo. Nós tivemos uma obra no Chile que dava todo dia 30 negativo. Nós tínhamos que fazer o aquecimento da caldeira. Agora você imagine romper... Aquecer a caldeira. Você romper 700 quilômetros, 800 quilômetros para fazer uma ligação bioceânica lá no sul da América do Sul. E você fazer uma conexão com 70 quilômetros, que é de Vilhena, de Rio Branco, no Acre, para você chegar em Charcane, para você chegar em Trujillo, para você chegar em Hilo, para você chegar em Xangai. Então, claro que essa condição é a latitude 14. E aí bate em cima de Jequié e em cima de Ilhéus. Se isso tivesse feito, a China está louca. A palavra não é louca, desculpe. Os chineses são inteligentíssimos. O Xi Jinping está pedindo a Deus para que isso aconteça, porque todas as cargas dos Estados Unidos, da Coreia, todas as cargas que vêm do lado do Pacífico, eles podem, com essa bioceânica, chegar na comunidade europeia e chegar na China. Porque o que sai da China pelo sul da África, que vem para a costa americana, pode entrar neste canal de Fico-Fiol, chegar em Hilo, chegar em Charcane, ganhar 20 dias e ir embora para a costa oeste americana, toda a Califórnia, todo o Texas, que hoje o Texas está sendo dissolvido pela chuva, a condição climática impacta muito, né? Nessa logística, nós temos que pensar o seguinte: há 2 anos atrás, quase a gente perde o Rio Grande do Sul. Há 1 ano atrás, quase a gente perde a Espanha, o sul da Espanha. E hoje estamos perdendo Texas. Já tem 100 óbitos lá e está passando, quer dizer, ninguém pode com o nosso Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Então, nós temos que nos adequar da melhor maneira para que a gente possa ajudar com Deus a nossa terra, que é Ilhéus, com Deus a nossa condição de fazer com que nós tenhamos a melhor condição de interface de comércio. E aí, nessa interface, eu acho que está claro que o mundo hoje é muito rico, que o mundo está muito bem. Sim. Eu gostaria de agora trazer para a nossa realidade. Imagine o Porto Sul exportando 200, 300 milhões de toneladas, hoje já, porque tem carga para isso. A região de Jequié é um celeiro minerário. Nós podemos botar pedras ornamentais, nós podemos botar grafeno, nós podemos botar terras raras, granulito, quartzito, manganês, tudo isso na FIOL, além das proteínas que vocês sabem que já tem, que está chegando em 400 milhões de toneladas. Então, hoje eu diria que nós já temos minimamente 400 milhões de toneladas para a FIOL e exportar para o porto, pelo Porto Sul. E a gente precisa importar milhões de toneladas de fertilizantes. Porque quanto mais produz, mais fertilizante usa. Containers, aí é teu. O container de medicamento humano e medicamento de veterinário. Nós temos que importar gás liquefeito, gás de cozinha, para que atenda toda essa necessidade, o VLT, para que toda essa indústria possa ser absorvida também pelo porto. E essa integração do Porto Sul faz o quê? Com que tenhamos C10, centros de distribuição, em Itabuna, em Ubaitaba, em Aurelino, em Jequié, em Ipiaú e em Itacaré. Aquecer a 001, nós temos a 262, que vai ser a conexão do Porto Sul com a 101. Nós temos Ubatã, Jequié, que é a conexão do Porto Sul com a 116. Sim. Então, é esse o quadro que existe, que é o nosso sucesso. Então, Itabuna vai ter 20 CDs, 20 hubs, com Itacaré incluído. Nós vamos fomentar Maraú, toda a borda, para chegar em Boipeba, em Morro de São Paulo, porque as cargas vão entrar por aqui, essa distribuição vai ser feita do Porto Sul para Itabuna, do Porto Sul para Uruçuca, do Porto Sul para Ubaitaba, chegando em Vitória da Conquista, porque são cargas de grande escala. E isso é uma geração de riqueza para todos. Milhares de pessoas, milhares de empresários vão estar prontos para ter suas empresas para exportar e importar, e aí chega o turismo. Com esse turismo,
nós vamos ter essas pessoas e o Porto do Malhado entra no circuito. Era isso que eu ia te perguntar. Pronto. E como é que o Porto do Malhado vai continuar existindo? O Porto do Malhado tem que continuar existindo porque vai ser o melhor hub turístico da América, com a cabotagem brasileira e com a cabotagem internacional. Porque passam dezenas de navios por aqui. O Porto de Itaqui hoje está com 50 navios ao largo, com minério de Carajás. Só que Itaqui hoje já tem massa de celulose, proteína, carne viva, já importa, já exporta. Se você chegar hoje em São Luís e levantar a vista, você vai ver 50 navios ao largo. Eu já contei 58. Eu trabalhei na Alcoa, Sim. trabalhei em Ferrovia Carajás e já vi 58 navios esperando na fila do porto de São Luís. E Ilhéus deveria ser assim também. Ilhéus tinha que ser assim, para que essa conexão exista, essa geração de riqueza exista, e o nosso Porto do Malhado com navios de turismo, de 2.000, de 3.000, de 4.000, 5.000, até 7.000 pessoas, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Aí me permita agora abrir um parêntese. Sim. Está no relatório que eu te entreguei. Sim. O que é a nossa Ilhéus? O que é a nossa terra abençoada? Por que Jorge Amado escreveu tanto? Nós temos hoje um delta dentro da cidade, que é o delta do Rio Cachoeira e o delta do Rio do Engenho. É um delta de 5 vias que chega no manguezal, um dos melhores manguezais do Brasil, está aqui, envolvendo o nosso aeroporto. Sim. Então, nós temos uma condição fantástica de ecossustentabilidade, de ERG, Environment Social Governance, da ESG, Sim. Environment Social Governance, que é o padrão de tecnologia de ecossustentabilidade de meio ambiente mundo hoje. É o padrão mundo de como se respeitar o meio ambiente. E a prioridade disso chama-se manguezal, que é a maior absorção de CO2. O que é que o mundo quer fazer hoje? Absorver o CO2 e liberar o oxigênio e o hidrogênio. E a maior absorção de gás carbônico hoje é o manguezal, que está aqui, em volta do nosso aeroporto. Perfeito. Dessa riqueza mineral, dessa riqueza ambiental, nós vamos ter a Baía do Pontal, que é um lugar privilegiadíssimo, que vem depois de um delta, depois de um manguezal, e você chega na Baía do Pontal, dentro da cidade, dentro do perímetro urbano de Ilhéus, que nós temos condição de ter os melhores receptivos do mundo ali. E da Baía do Pontal, a gente chega na borda atlântica da cidade de Ilhéus. A areia parece um talco. Eu conheço a areia do Mediterrâneo Seixo. Eu conheço as praias do Mediterrâneo, lindíssimas praias, que foram feitas, inclusive, jogou Seixo moído para fazer praias. Mediterrâneo, Mykonos, a Sicília, são as francesas, Côte d'Azur. Tem várias praias que são excelentes, águas maravilhosas, águas quentes no verão, mas a areia não é igual à nossa. O talco da areia de Ilhéus só tem aqui em Ilhéus. Eu falo para as pessoas. E aí você entra na água, a água está a 30 graus, 35 graus. A água de tarde no verão em Ilhéus com a maré vazia chega a 35 graus. Então a condição esplêndida de lazer, de relaxamento, a brisa maravilhosa. Nós temos aí tem a ponte, que é a cereja do bolo, fez uma ponte muito bonita, uma ponte pêncil, né? Uma ponte maravilhosa. E aí você tem a orla da Soares Lopes, a orla do Malhado. O porto de Ilhéus está incrustado entre a Soares Lopes e o Malhado. Quer dizer, se isso fosse na Europa, estava disputado a TAP e lotado. Uhum. Como o Barcelona hoje está com problema de excesso de turista. A Itália com excesso de turista. Barcelona está fechando 110 milhões de pessoas ano. O Brasil não fecha 5. Vou repetir. Barcelona, uma cidade no sul da Espanha, 110 milhões ano. E parou a alfândega, não pode entrar mais ninguém. Não pode entrar mais ninguém. E o Brasil não chega a 5 milhões. O Brasil todo, com 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, quando você junta a logística, que é o primeiro assunto, quando você junta o turismo, que é o segundo assunto, e agora volto a repetir, graças a Deus, nós temos uma Câmara de Vereadores que está atuante nesse aspecto, temos um prefeito que está atuante nesse aspecto,
Nós temos que fazer com que isso aconteça e gere riqueza, tanto na logística, exportar e importar, e a conexão bioceânica, como no turismo, para que, nesse projeto, eu projetei um teleférico da Conquista até a pista, que o nome é Coronel Misael Tavares, que é onde tem a Bahia Pesca. Pode falar quem é Coronel Misael Tavares? É meu bisavô. É um cara que lutou pela cidade, que lutou, fez tudo para lutar. Ele fez tudo, ele fez o Ilhéus Hotel, fez vários prédios. Olha a honra, por isso que eu falei no começo, eu não tenho nem roupa para esse papo. Né? Visionário, eu saí daqui com 17 anos, estou voltando agora, e vi quanto ele é competente, isso até me emociona um pouco. E nós precisamos, eu imaginei um teleférico, sim, como tem em Campo do Jordão, como tem em Canela, como tem em Gramado, para que do Morro da Conquista a gente possa contemplar o delta do Rio Cachoeira, possa contemplar o Manguezal, possa contemplar a Baía do Pontal, que vai ter um centro gastronômico gigante, e a gente possa contemplar a borda da Soares Lopes até o Malhado. Quer dizer, é o turismo contemplativo que hoje o chinês, o vietnamita, o coreano, o indiano pratica. Todo mundo com 60, 70, 80, todo mundo jovem. Eu sou jovem. Sim. Eu tenho 68 anos e estou vibrante. Perfeito. 6.8 biturbo. E numa cidade riquíssima, numa cidade que precisa crescer, numa cidade que tem toda a condição de crescer. Então, Ilhéus, com o potencial turístico, com o potencial de morfologia, de topografia, que endossa a logística bioceânica internacional, nós podemos ser um destaque mundo. Nós podemos ser Cancún, nós podemos privilegiar o que é nosso. Porque Paris é um sucesso? Tem cultura, tem vinho, tem finesse, tem harmonização, de bom procedimento, tem estudo, muito estudo. Porque Cancún é um sucesso? Porque tem a borda do Golfo do México, tem água transparente, tem água quente, tem a cultura maia. Por que o mundo é sucesso? Por que Barcelona é sucesso? Barcelona tem os tapas, as comidas, a cultura, a arte culinária, o sul, o Mediterrâneo. Eles exploram o que eles têm de melhor. E um segredo aqui só para nós três. Sim. Para Márcia, para Alex, para você. Nós temos melhores do que ele. Sim. E nós podemos gerar mais recursos do que ele. Então, o que eu peço é, como ilhéense, como filho da terra, meu pai dentro de uma rural, chegando por Poções, por Taboquinha, chegando por Ubaitaba, por Aurelino, nós temos uma terra privilegiada. E que, aí você me pergunta, se isso acontecesse há 10 anos atrás, eu diria, Ilhéus poderia ser uma Niterói, mas Ilhéus tem tudo para ser um Rio de Janeiro. Eu falo abertamente, quem pega alguns episódios anteriores aí vai ver quando eu falo sobre isso, né? A Ilhéus, ela e aí eu posso falar, né? Ilhéus tem uma praia, uma história melhor do que Porto Seguro. Muito melhor. Do que diversas outras cidades que trazem e conseguem atrair o olhar. Por que não, Ilhéus, não aconteceu isso? E aí, às vezes, a gente fica naquela conversa de que Ilhéus tem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou continuar sendo assim. Acaba se acomodando com uma temporada de navio, sendo que poderia ser um dia sim, um dia não, né? Mas quem conhece? E aí o senhor que vem de 32, conhece 32, 33 países, né? Já trabalhou em 23. Em 23, né? Tem todo esse gabarito, todo esse conhecimento, essa experiência de vida. Traz isso para Ilhéus, traz esse conhecimento. Uma pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte, antes de a gente voltar. Por que o ilhéense não tem essa visão e essa paixão e esse amor de querer uma Ilhéus melhor, de querer cuidar melhor de Ilhéus? Porque a gente fala do cuidado, às vezes a gente pensa muito no lado político, né? Mas o ilhéense, ele precisa ter essa visão. O que faltou, vamos botar de hoje para trás, para que ilhéense abraçasse Ilhéus e buscasse que Ilhéus não fique de fora, já que ela é melhor, e melhor sim do que Porto Seguro, melhor do que Barcelona, melhor do que Cancún. E por que isso não acontece em Ilhéus? É só uma questão logística? É uma questão política? É uma questão histórica? É uma questão espiritual? Por quê?
Salatiel, você bateu num ponto nevrálgico. Meus parabéns pela sua maturidade. Agora me explica o que é nevrálgico. Nevrálgico é no nervo, na ótica. Pronto. Anotar. É, Vou anotar. Eu nevrálgico. falei que era aula. Eu estou aqui anotando. Sim. É na sinapse. Na sinapse. Sim. Sinapse é a conexão dos neurônios. Sim. Né? A sua pergunta é nevrálgica e até espiritual. Eu acho o seguinte, eu vou falar pela minha própria realidade. Meu pai era médico e roceiro, se dedicou 40 anos, meus tios também, minhas tias, meus avós, todo mundo se dedicou muito a Ilhéus. Ilhéus cresceu muito e muita gente foi para fora. E o tombo que Ilhéus tomou, a palavra é essa, não gosto de falar essa palavra. A rasteira que Ilhéus tomou com a perda do cacau traumatizou. Sim. Muito, emocionalmente muito. Meu pai foi embora, muito decepcionado. Alguns parentes meus foram embora muito decepcionados. Alguns amigos nossos tiraram a vida por causa da tragédia que aconteceu com uma geração da região do cacau, da região do Dendê, que vivia com a expectativa de um crescimento e de repente acabou. Isso está acontecendo hoje na Nigéria, com o chocolate, está acontecendo em Costa do Marfim, no chocolate. Eu acho que o trauma que provocou nessa região, tivemos alguns suicídios. Sim. E eu acho que isso traumatizou até hoje. Eu converso com algumas pessoas que eu vejo a pessoa bloqueada, traumatizada, a pessoa sequelada. Mas é hora de mudar. Sim. É hora de acordar. A resposta que eu te digo é o seguinte: existe a sequela? Existe. Minha família foi sequelada? Foi. Eu soube dessa sequela de fora e quando meu pai me chamava para vir aqui para ajudar a perda do boi, tinha leite aqui na região, a região do Ouro era muito rica de boi, meu pai tinha leite, meu pai tinha gado de corte, meu pai tinha cacau, meu pai começou com a pupunha, ele me chamava aqui nas frustrações e isso sequelou. Só que isso passou. Nós temos agora que dar a volta por cima. Né? Gabriela agora tem que tomar um banho, trocar de roupa e continuar andando. Porque nós temos a condição de poder dar a volta por cima pelas condições espontâneas que nós temos. E pedir para a nossa geração e as próximas gerações continuar estudando. Nós temos que ter estudo, como eu estudo até hoje, eu estudei para o mundo. Eu chegava num país que o doutor Norberto me mandava ir, que eu não sabia nem que existia esse país, estudava uma semana antes e ia. E começava a trabalhar para dar riqueza, eles me ensinavam, eu aprendia. Eles tiveram a paciência de me ensinar, eu tive a felicidade de meter a cara e aprender. Isso tem que acontecer com o ilhéense hoje, como aconteceu comigo, e a gente começar a gerar riqueza. Então, a resposta para a sua pergunta é: houve um trauma, houve uma sequela, mas nós temos todas as condições, nós tomamos um knockdown, mas não tomamos um nocaute. Perfeito. Nós batemos o joelho no chão, batemos, está batido. A minha família bateu o joelho no chão. Eu vi isso. No enterro de meu pai, é isso que eu imaginava. No enterro de minha mãe, foi isso que eu imaginava. Mas um knockdown não é nocaute. Várias pessoas que botaram o joelho na lona, levantaram e ganharam a luta. Então nós temos que ganhar a luta, principalmente por tudo que foi dito até agora, pelas condições. Nós estamos fora do tecido urbano. É uma condição ímpar. Nenhum porto do mundo hoje está fora do tecido urbano. Salvador mesmo, que você citou um pouco, né? Dentro, incrustado. Eu sou de Salvador, né? E a gente vê muitas carretas chegar ali com container e tem que passar a cada 324, entrar, passar pelo centro para chegar lá dentro. É uma logística horrível. Pois eu vou te dizer uma coisa aqui, Salatiel. O algodão da Bahia estava indo de carreta para passar por dentro de Salvador, para chegar no porto, uma carretinha com 10, 12 toneladas de algodão prensado. Você fala vindo lá da região Vindo de região do Oeste. Você fala Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães e a outra cidade, me ajude, do ladinho. Barreiras? Barreiras não. Não, Barreira pra cá. É o nome próprio, o nome de uma pessoa que produz algodão. Sim. Bom, e aí, esse algodão hoje está indo para Mara Rosa e sendo exportado pelo Espírito Santo. Então nós perdemos tudo. Desidério. Sim, São Desidério. São Desidério. É onde Desidério. produz o algodão, Perfeito. o melhor algodão do mundo hoje, que tem elasticidade. A qualidade do algodão é a elasticidade que ele tem para você poder fazer o fio nos ternos, no caimento, nos vestidos das mulheres bonitas e tal. Então, isso tem que ser feito. E o nosso algodão tem a melhor elasticidade hoje no mundo.
Melhor do que o egípcio. E sai daqui da Bahia, precisa... Sai daqui da Bahia, volta para o oeste, vai para Mara Rosa, entronca no trem que desce para Malha Paulista, para Malha Capixaba. Com esse Porto Sul, então, ele deixa de fazer percurso e vai sair aqui para o Ilhéus. Tranquilamente. De Mara Rosa para o Porto Sul, direto, são 6 horas de relógio. E se o trem rodar a 100 km, e o trem que está rodando a 400? Você vê a condição logística. Então, e usar toda essa tecnologia ferroviária hoje que nós temos, todo mundo em double deck, os trens, todo mundo com 70, cada composição com 80 toneladas vai trabalhar em double deck em duplo, e a gente usar todo o potencial dos rios da Bahia, todo o potencial da conexão fluvial, desculpe, fluvial da Bahia. Eu conheço o Rio São Francisco muito bem, porque fizemos muita irrigação com ele. Se a gente pegar o fluxo do Rio São Francisco e todos os outros rios que compõem a região da Bahia, que está no projeto... E é navegável? Totalmente navegável, a gente vai ter essa conexão imensa, essa condição excepcional, e colocar tudo isso numa ZPE, Zona de Processamento e Exportação, que está prevista em Uruçuca há 25 anos e nunca saiu. É uma questão política? Na verdade, o Estado do Espírito Santo, o Estado de Minas, o Estado de São Paulo são muito conexos. Sim. E eles conseguem evoluir os projetos operacionais e comerciais dele com muito mais velocidade do que a Bahia. Mas a Bahia ter um Porto Sul, a Bahia ter uma questão emblemática de beleza natural, como é a borda da Bahia, é um dos litorais mais bonitos do mundo, disparado. Sim. Se você pegar Boipeba, Maraú, né, Olivença, é um negócio assim, Porto Seguro. Fantástico. É um negócio... Se compara a borda do... Deus teve um carinho, não foi um carinho, para os outros lugares Deus teve um carinho. Por aqui ele teve um amor muito grande. Teve um amor, uma paixão. Foi muito grande. Eu conheço a borda do Mediterrâneo, a nossa borda é igual ou melhor. Sim. Então você ter tudo isso e você ter uma ZPE há 25 anos sem operar, isso não existe. Então o Porto Sul, a ZPE, com a FICO, com a FIOL, com o fluvial que a Bahia tem, com a riqueza que está aí, crescendo 8%, 9% ao ano, tranquilamente. Quer dizer, é uma condição ímpar. É uma condição ímpar. Está tendo um campeonato mundial agora, nós somos um PSG. Nós somos um Chelsea. Nós somos o melhor. Sim. Então não tem por que a gente não estar infinitamente na frente e fazendo com que Itabuna tenha todos os CDs, centros de distribuição, tenha todos os hubs de tudo que vai exportar, de tudo que vai importar, tudo que vem da China. Um exemplo. O maior comprador da China hoje é de manufatura e tecnologia. É os Estados Unidos. Sim. A China está exportando tênis, uma Nike chinesa, você que é atleta, todas essas empresas esportivas, todas, em container, em teu, de 20 pés, que é o teu, o 20, Sim. Equivalent Unit, para o FEU, que é o Forte Equivalent Unit, um container de 20 pés, que é aumentar para um container de 40 pés, forte. Porque tem que botar mais tênis, tem que botar mais abrigo, tem que botar mais casaco, mais chapéu, mais tudo, né? Essas empresas de esporte, essas empresas de qualidade de vida, estão exportando em navios de 450 mil toneladas com 28 mil containers. Isso existe hoje. E esse navio tinha que parar aqui no Porto do Sul. E atualmente para onde? Ele está parando na Flórida, ele está parando em Vitória, ele está parando em Paranaguá, ele está parando nesses portos que o Brasil tem. E não para em Ilhéus. Para no Porto de Santos. Parou 2 navios no mês passado com 45 mil toneladas. O Porto de Santos abriu a calha para 17 metros, só para aportar 2 navios de 450 mil toneladas com 28 mil teus. Pegue seu relatório aí. Sim. Vá para a última parte. Vá para o final. Não. Veja o navio aí. Esse. Pronto, me dê ele aí. Isso aqui é o mundo hoje. Pode apontar para cá. Isto aqui é o mundo hoje. Isso aqui é a realidade do mundo. Precisa portos em alta escala,
precisa ferrovia em alta escala, precisa trade em alta escala, porque um navio desse está transportando 28 mil contêineres e vai chegar a 30, porque não tem problema nenhum, porque hoje você sabe aonde exatamente esse navio está. Sim. E essa é a condição de escala. É por isso que, obrigatoriamente, tem que ser ferrovia. Não pode ser caminhão. O caminhão não fica fora da metodologia. A Volvo, a Scania, a Mercedes. Porque hoje nós não temos estradas para caminhão de 70, 80 toneladas. A nossa estrada foi projetada para 30 toneladas no máximo. Então, os caminhões vão trabalhar dentro do agro, dentro das fazendas. Os caminhões vão trabalhar dentro das unidades produtivas, dentro das bunge, dentro de Mato Grosso, dentro das fazendas dos proprietários, dentro dos fazendeiros, com toda a tecnologia, porque vão ser tremiões. Vamos inventar aqui, vai ser tetramião, um caminhão com 4 composições, com a quantidade que botar, ele vai rodar 5, 10 quilômetros até a silagem. A produção para o silo. Aí é caminhão. Milhões de caminhões, milhões. Porque eu estou falando de mundo. Sim, sim. Eu estou falando de, só Brasil, 1 bilhão de toneladas. A China, 2 bilhões de toneladas. Os Estados Unidos, 3 bilhões de toneladas. São milhões de caminhões. Ninguém pensa que o caminhão vai desaparecer, que o trem vai tomar o lugar do caminhão. Impossível. Pronto. E aí, o que está dentro desse caminhão vai para os silos. Transila para o trem. Transila para o navio. E aí chega para o mundo. E nós vamos para um mundo com 10 bilhões de pessoas. E nossa Ilhéus não pode ficar fora. Volto a repetir, nosso César Porto, nosso Gurita, nossa Rúbia está consciente disto. E nosso Valderico. Então, nós precisamos fazer isso para que a gente tenha a condição de recuperar. A nossa FIOL está 60% pronta. A Bamin teve 12 anos para fazer isso. Nós temos que fazer isso em 1 ano, 2 anos. Que eu trabalhei na Ferrovia Carajás, eu trabalhei na Norte-Sul, eu trabalhei na Transnordestina, eu vi os estudos das obras do Oriente. A China está fazendo 2 km por dia de ferrovia. 2 km por dia de ferrovia. E aqui está sendo como? Desculpe, faltei com a verdade. A China já fez 3 km por dia. 3 km por dia. De ferrovia. E qual a nossa realidade aqui? Não, aqui a gente está fazendo 0 hoje, está tudo parado. Com todo esse império. Então, eu como ilhéense, meu Deus. Agora, o Mato Grosso está fazendo 1 km por dia. Sim. O Mato Grosso. O Espírito Santo está duplicando o entroncamento ferroviário náutico, está fazendo 1 km por dia. Entendi. Porque fazer ferrovia é a coisa mais fácil do mundo. Você pega os equipamentos de terraplanagem, trator, D9, D10, de push, de empurrar, desloca o material. Depois você vem com moto-nivelador, você coloca no grade do material. Esse grade é laser, é azimuth. A máquina já tem o equipamento no plano. Sim. Depois dessa condição, você vem com a compactação. Você compacta com pé de carneiro, depois compacta com liso. Aí você fez o grade da topografia desse lugar. O satélite te confirma, depois você vem com brita 4, brita 5, aí você dá o grade da brita, depois você assenta o dormente. E esse dormente é mecanizado e o trilho é mecanizado. E a China faz isso aí 3 km por dia. Qual é a dificuldade? E outra grande vantagem, a nossa morfologia, o nosso terreno está antropizado, não tem desmatamento, que é o grande problema hoje do ESG, do Environmental Social Governance, que o mundo vive no ESG, porque você tem que absorver gás carbônico e liberar oxigênio e hidrogênio. Sim. E você tem a condição ímpar de poder, com essa estabilidade de solo, você pode soltar o equipamento. E você vê o equipamento andando, você começa de manhã, 6 horas da manhã, a obra está num lugar, no final do dia ela está 3 quilômetros depois. E aí a gente chega aonde? Em Jiquié e Piauí chega em Ilhéus. E a exportação acontece. Quando você fala essa questão ambiental, né? Sempre que há um avanço, um estudo para avanço, e sempre tem os ambientalistas, né? E não, há quem diga que são carne de pescoço. Como é essa relação aqui em Ilhéus? Como é que estão os ambientalistas? Porque eu lembro que quando foi fazer a ponte, né, a nova ponte, houve protesto. Para arrancar, para tirar uma meia dúzia de árvores da Avenida Soares Lopes, as maritacas, os ninhos, não sei o quê. Não pode mexer na Soares Lopes porque tem ali uma área preservada. Como é que está a mentalidade
né, dos ambientalistas nessa região para que esse projeto aconteça, porque a gente sabe que eles realmente fazem protesto, eles têm todo um aval de muitos deputados, de gente grande, de muitas ONGs. Como é que está em Ilhéus hoje? Está bem definido? Eles estão cientes que isso não vai afetar de forma negativa ao meio ambiente? Eu fiz obra há 30 anos atrás. E, de fato, há 30 anos atrás, no século passado, nós tínhamos uma certa agressão ao meio ambiente. Porque na hora do push, na hora de empurra tudo. Tem um manguezal pela frente, passa por cima. Tem uma reserva indígena, passa por cima. Isso existiu. Sim. Esse trauma existiu. Então, os ambientalistas hoje estão vivendo um trauma de uma história que teve. Em alguns lugares hoje, em alguns países, isso ainda acontece. Mas essa realidade não é a realidade do mundo civilizado hoje. Na Europa, isso não existe mais. Nos Estados Unidos, isso não existe mais. No Canadá, isso não existe mais. Em alguns países da América Latina, como o Peru, isso não existe mais. Porque a ESG é ONU. E a ONU supervisiona isso pelo controle da poligonal da obra. Então, essa realidade do passado passou. Hoje, os portos do mundo são indústrias portuárias. Vou dar um exemplo hoje. Tem um porto em Itapoá, que esse porto hoje ele faz controle de qualidade. Me dê esse documento seu aí. Esse porto hoje faz controle de qualidade ambiental, controle de algas, ele luta pelo meio ambiente. Então, não é porque erramos lá atrás que esse erro é constante. Sim. Então, o Porto de Paranaguá, da cidade de Paranaguá, o Porto de Itapoá, o Porto do Mercosul, estou falando realidades brasileiras. Sim. Se você for para o Porto de Roterdã, para o Porto de Barcelona, não existe mais essa agressão violenta. E nós agora temos que entender o seguinte: a tecnologia traz o benefício para o meio ambiente. A tecnologia hoje entende que precisa de oxigênio e de hidrogênio. A tecnologia hoje entende que com a mecatrônica, se a gente continuar destruindo o mundo, vai acontecer o que está acontecendo hoje no Texas. Vai acontecer o que aconteceu o ano passado em Rio Grande do Sul? Na Espanha. Vamos Sim. falar de primeiro mundo. Sim. Então, nós temos agora a atenção. Eu, hoje, sou totalmente a favor do hidrogênio verde. É para onde nós vamos? Está chegando um carro elétrico aí, é uma transição. O futuro é hidrogênio verde. É você fazer a eletrólise e você separar a molécula da água, o hidrogênio do oxigênio, pegar esse hidrogênio, compactar, digamos assim, condensar, para que você possa ter o hidrogênio verde. Essa eletrólise feita com energia limpa, por isso ele é verde, através de fotovoltaico, através de eólica, para que você possa fazer a eletrólise, a quebra das moléculas e você ter o combustível mais rico hoje até então, que é o hidrogênio verde. Sim. O oxigênio roda a 15, o hidrogênio roda a 40. O elétrico está rodando a 17, 18. O hidrogênio está a 40, 45 e a tendência é melhorar. Sim. Então, por mais estudioso que a pessoa seja, que eu sou um iniciante nos estudos, o mundo já descobriu que o gás carbônico vai nos matar. Então, ninguém culto, ninguém preparado, como eu estou me preparando, vai admitir derrubar o manguezal. A minha Ilhéus hoje tem o Delta, que para mim é um celeiro, é um santuário. O Delta do Cachoeira, o Delta do Engenho é um santuário. Doutor Valderico, o senhor que é um homem maduro, experiente, também globalizado, tem que despoluir o Rio Cachoeira para ontem. Tem que tirar o PET do Rio Cachoeira para ontem. Tem que preservar a Baía do Pontal para ontem. Para ontem, não tem mais como. O primeiro mundo não vive mais sem potabilidade. O primeiro mundo não vive mais com água com uma UFC acima de 500 unidades. O UFC é a unidade de coliformes por colônia. O mundo não vive mais aonde tem falta de potabilidade, o UFC acima de 500, as empresas de turismo nem vão. Então, a gente tem essa restrição de potabilidade e a restrição de acessibilidade. Nós temos que acessar os lugares de uma forma normal, espontânea.
Então, o ambientalista hoje tem que viver a nova realidade. Só que tem alguns países ainda, e também por filosofias políticas, o socialismo pensa diferente do comunismo. O comunismo pensa diferente do capitalismo. E esses feudos culturais ainda não têm a equalização que tem o comércio. Na hora do dinheiro, o chinês fica amigo dos americanos. Sim. Mas na hora do meio ambiente, esse diálogo não é tão otimizado como é o da rentabilidade do dinheiro. Sim. Então existe, porque o navio polui, porque o trator derruba, porque a retroescavadeira prejudica o terreno, isso não existe mais. A mecatrônica hoje faz com que um equipamento de agro, ele roce, ele pode, ele adube, ele irrigue, e aquela produtividade por hectare vai ser muito grande. E o dono da fazenda está dentro de um ambiente como esse, com um joystick, com a tela ligada, aciona o equipamento e desaciona, ou na picape dele do lado do equipamento. E os caminhões sendo carregados de proteína, de farelo, de grão, e esse caminhão vai numa via, que é a rodovia dele, orientada pelo azimuth, pelo satélite, e ele chega no silo e faz o transbordo da silagem. É assim que o mundo está rodando. Sim. Então nós temos que imaginar que equipamento pesado não polui mais. Navio não polui mais. Ninguém vai matar caranguejo, ninguém vai matar crustáceo, ninguém vai matar peixe. O navio vai entrar, vai medir a água e vai dizer: Porto Sul, sua água tem que estar nessa melhor condição. Sua água está um pouco alta, entendeu? Entendi. Nós temos que ter uma ajuda, uma sinergia para que o pH dos nossos líquidos estejam de acordo com o pH do mundo. E eles vão nos ajudar nesse sentido. É o inverso do que acontece hoje. Mas é como um filho que teve o pai que faleceu, o tio que se suicidou, o outro que está com depressão. O cacauicultor está muito machucado. A mesma coisa é o ambientalista, que viu matar manguezal, que viu matar ambientes urbanos e não respeitou o meio ambiente. Quem não respeita o meio ambiente hoje é descerebrado. É a palavra mais educada que eu posso falar. Você tem que respeitar o meio ambiente hoje, porque é o nosso amanhã. Você que é broto, jovem aí, atleta, tem que ter o futuro garantido pelo environment, pela ecossustentabilidade, pela ESG, porque fora do contrário nós vamos viver num mundo em colapso e um mundo sem produtividade, e o pior é o mundo poluído, sem potabilidade. Perfeito. Uma pergunta aqui que não quer calar. O senhor falou que a nossa ferrovia está parada, né? Por quê? Porque, lamentavelmente, a Bamin, que eu tive 5 vezes na Bamin, nunca vou me esquecer disso, é do Cazaquistão. O Cazaquistão entrou em guerra e a rentabilidade da Bamin foi muito comprometida. Sim. É um investimento alto, eles têm uma mina de ferro próximo de Caetité. E há 10 anos essa guerra começou e o governo do nosso estado não entrou como deveria ter entrado. Sim. Lamentavelmente, o stop and go que a Bamin proporcionou, nós brasileiros, nós baianos, tínhamos que ter entrado lá atrás. Quando eu cheguei há 10 anos atrás na Bamin, eu digo: esse projeto está aqui, vamos procurar um novo investidor. E isso não reverberou. Agora, graças a Deus, com o nosso Gurita, com o nosso César Porto, vai reverberar. Com o Valderico, com o Vanessa, vai reverberar. Com você, jornalista, maduro, experiente, vai reverberar e a gente vai ter condição de mostrar uma solução. Eu estive na Assembleia Legislativa há 60 dias atrás e falei sobre isso. Nós temos que encontrar uma forma de sair do discurso técnico, que já está aprovado. Sim. Isso está no Ministério do Transporte, isso está na Agência Nacional de Transporte Terrestre, isso está na mão de Maiara Figueiredo, que é a engenheira. Eu entreguei isso pessoalmente, ela esteve aqui com os chineses. Então, isso está superado. Nós precisamos agora não deixar... Se a Bamin complicou, desculpe, Bamin, me perdoe, boa sorte, chama o inglês, chama o indiano, chama o chinês, que sejam bem-vindos os chineses. Eu acho o chinês o melhor. Desses últimos 10 anos, os chineses foram os melhores do mundo, disparado. Eu não conheço a China, ainda bem, porque tenho medo de ir e ficar lá. E vou dizer: Ilhéus, venha para a China.
porque eles, como comunistas, eles viraram capitalistas, pegaram a mecatrônica, pegou a TI, a melhor do mundo, pegou a IA, a melhor do mundo, e hoje eles são melhores do mundo usando o conhecimento americano. Então, palmas para os chineses, entendeu? Elon Musk é americano, Bill Gates é americano, o Warren é americano, das bolsas de valores, né? Elon Musk, essas pessoas todas, Steve Jobs, todos são americanos. Esses gênios americanos botaram os conhecimentos na China e os projetos saem da China. Então, nós temos que fazer exatamente isso. Sim. Respeitando o meio ambiente, é claro, e comunicando com as pessoas, é claro, para que a gente possa ter geração de riqueza. Tá. Já que está parado, tem previsão de volta? Se eu tenho, sabe, tem alguma informação aí? Sabe? Porque dizem que vai voltar, vai estar tudo certo para ter o retorno das ferrovias. O senhor está sabendo de alguma coisa? Eu estou sabendo que o Vitória do Espírito Santo está a todo vapor, voltando, está trabalhando. Eu estou sabendo que o Mato Grosso do Sul está a todo vapor, voltando e trabalhando. E aqui está parado. Eu estou sabendo que São Paulo, o governador Tarcísio, está a todo vapor, trabalhando, fazendo, inclusive, um túnel, né? Submerso. Sim. Eu estou sabendo que o porto de Presidente Kennedy, também no estado do Espírito Santo, está a todo vapor. Eu estou sabendo que Pecém está muito bem em Fortaleza, com a cablagem da comunicação de fibra ótica. Eu estou sabendo que o mundo está muito bem e não estou sabendo que a nossa FIOL tem que retornar. Eu preciso saber disso urgente, porque é questão da nossa sobrevivência. Eu acho que, para completar a sua pergunta, Ilhéus tem que ter a melhor alimentação do mundo, porque tem as melhores condições do mundo. Ilhéus tem que ter a melhor educação do mundo, como eu falo muito com os vereadores. Ilhéus tem que ter a melhor condição de segurança do mundo. Ilhéus tem que ter o melhor aporte, o melhor approach, de ter o just in time, de ter o Kaizen, que é a melhoria contínua, para que o gringo chegue, seja abraçado e venha para o conforto e a riqueza que a nossa cidade tem, que o império que é a nossa cidade. Jesus olhou a nossa Ilhéus com o coração. Então, a gente tem que fazer com que o legislativo municipal, com o legislativo estadual, com o federal, possa chegar no executivo para viabilizar as nossas condições. Porque eu que estudei 30 anos lá fora, eu vou lá fora e vejo todo mundo muito bem. Eu vejo na Espanha pessoas que eu conheci vendendo presunto, tapas, vendendo parma, sim, rico, vendendo queijo, rico, império, riqueza. E nós aqui, por que a gente não pode vender presunto aqui? Por que a gente não pode vender queijo aqui? Por que a gente não pode vender o nosso chocolate aqui e ser tão rico quanto eles? Você chega em Cancún, você vê o cara vendendo tequila, rico. Você chega em Paris, o cara que vende queijo, o empresário que vende queijo, que vende os vinhos franceses, italianos, espanhóis, ricos, milionários. E aqui? E aqui a gente não tem essa condição, mas o Brasil já está começando. A Serra Gaúcha já tem muita gente ganhando dinheiro. Sim. Já tem vinho em Espírito Santo, já tem vinho em São Paulo, já tem vinho aqui no oeste da Bahia. Então, o mundo cresce, a riqueza tem uma estanqueidade gigante e uma capilaridade gigante. Então, nós precisamos trazer isso para a nossa região. Tem que sair de Salvador, passar em Valença, chegar em Ilhéus e a Porto Seguro, isso ser um império de geração de riqueza, porque nós temos as melhores condições do mundo. E se esse Porto Sul não sair, o que acontece com Ilhéus? Eu preciso da minha igreja agora. Vamos ligar para o pastor Pedro Chagas. Eu preciso do meu pastor Pedro agora. Doutor Salatiel, uma comunidade como Ilhéus, como Itabuna, de repente nós temos aqui 1 milhão de pessoas, né, em 5, 6 cidades nessa região. Né? Eu estou aqui em Teotônio Vilela e tem aqui 25 mil pessoas. Né? Essas pessoas necessitam das condições humanas de sobrevivência. Essas pessoas precisam de todo o aporte de qualidade de vida, de IDH, que o mundo fala do IDH. Então, essa comunidade da antiga Zona do Cacau, da borda do Dendê, da borda da rodovia do Dendê, da rodovia do Cacau, essas pessoas precisam ter renda. Antigamente tinha o cacau, antigamente tinha o leite, antigamente tinha o boi. Agora, com fé em Deus, vai recuperar o cacau gourmet, o cacau com tecnologia,
que é uma coisa micro ainda, mas é um começo. Sim. Que todo mundo continue, né? Tem o João Tavares, que é um sucesso, graças a Deus. Tem até umas primas minhas do Cacau do Céu, que é um sucesso, graças a Deus, que continuem e que cada vez prospere mais. Amém. Mas 1 milhão de pessoas tem que ter uma receita de grande escala. E se a nossa Ilhéus não tiver a tecnologia da trade, não tiver a conexão de importar e exportar, a logística que sustenta o mundo hoje, está na nossa mão aqui, se nós não tivermos essa geração de riqueza com arrecadação de impostos, eu não sei aonde nós vamos ter receita para suportar a demanda de 1 milhão de pessoas. E aí, eu tinha conversado muito com o César Porto, com o Gurita, com o Rúbia, sobre essa situação, conversei com o prefeito. Nós precisamos, para ontem, viabilizar isso, porque é uma região abençoada, é uma região riquíssima, o turismo pode sustentar. Vou te dar um exemplo, a Paraíba, Campina Grande, né, a capital da Paraíba, João Pessoa, está muito melhor do que Salvador. Jericoacoara, Fortaleza, Belém, estão disparados na frente. Nós temos lugares excepcionais, Búzios. Rapaz, são lugares excepcionais de riqueza. O Porto Sul, aí você vai, Campo do Jordão, Gramado. São lugares que têm uma geração de riqueza, as pessoas estão estáveis e têm qualidade de vida, o IDH é muito bom e as coisas estão acontecendo. E nós estamos tão atrasados, eu estou atrasado há 10 anos, eu me considero atrasado há 10 anos aqui, porque até agora a gente não conseguiu materializar esse projeto. Tem 10 anos que eu apresentei esse projeto em Jequié, ao então prefeito Sérgio Gameleira. E agora nós temos que sair atrás para poder recuperar. Já é urgente, né? É urgentíssimo. Urgentíssimo. É urgentíssimo que a gente consiga fazer. Os papéis estão aí, a documentação está aí, nós temos todas as condições de decolar. E ajudar Salvador também, porque o Porto de Salvador está sem ferrovia, a FCA está abandonada há 30 anos. Sim. A Bahia está sem o Porto Sul, está sem a Fico-Fiol, que é a latitude de Mara Rosa, que integra a Norte-Sul, que integra o Pacífico. O mundo está nos esperando e a gente não está evoluindo nem está andando. Entendi. Mais alguma pergunta? Eu estou às suas ordens. Eu quero te fazer um pedido. Não está na programação, não. Normalmente esses pedidos eu faço nos bastidores. Na verdade, tem alguns pedidos. O primeiro, eu queria te convidar a fazer uma palestra sobre isso para pelo menos uns 100 empresários da nossa região. Por que eu estou falando isso? Eu entendo que a partir do momento que a gente atinge os empreendedores e empresários da nossa região, a gente atinge mais do que 100 ali. Além da família dele, tem os colaboradores e tem as suas... Né? E pensa isso já no sentido de investimento. Eu queria te convidar para a gente marcar um café de negócios, onde o senhor pudesse palestrar e falar sobre isso e nos trazer essas informações que eu acredito que são de extrema importância para nós. Tá? Esse é o primeiro pedido, o senhor pense com carinho. Tá? O segundo pedido, na verdade, eu vou me levantar aqui. Não está na programação, não? A gente não programa aqui nada, não. A gente só marca o horário do bate-papo. É ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eu queria te entregar essa xícara. E como uma forma de te agradecer por conhecer o mundo e não desistir de Ilhéus. Que o senhor não desista da nossa cidade. Que o senhor não desista da nossa terra. Que todo esse conhecimento, toda essa experiência, que todo esse projeto que o senhor elaborou isso há 10 anos atrás, né, e que hoje é urgentíssimo, que independente dos motivos, doutor Herder, o senhor não desista da gente. Não desista da nossa cidade. A gente precisa. A gente precisa da sua mente brilhante, do seu conhecimento, a gente precisa desse seu desprendimento e de colocar tudo isso a favor de uma geração que carece, que nós não temos mais tempo para depender só dos romances de Jorge Amado. A gente não tem mais tempo para depender só do chocolate. A gente não tem mais tempo para depender só das praias. A gente não tem mais tempo para depender apenas do turismo regional. A gente precisa urgentemente estar ligado ao mundo. E esse projeto que o senhor elaborou nos faz isso. Então, primeiro é te agradecer. E segundo, te pedir.
não vale desistir. Não desista. E a gente agradece por isso. Em nome de Jesus, conte comigo. Amém. Eu estou à disposição, eu sou de Ilhéus, minha avó me criou aqui, fez tudo por mim, Diva Berbet Tavares, meu avô Herder Mendonça, meu nome é Herder Mendonça por causa dele. Sim. O que eu aprendi no mundo, o que o doutor Norberto me ensinou, o que o doutor Eliezer me ensinou, o doutor Baiardi, o que os meus mestres me ensinaram, eles me ensinaram a aprender e a perpetuar. Né? A filosofia do doutor Norberto era sobreviver, crescer e perpetuar. Nós temos que fazer Ilhéus crescer novamente. Sim. Então, conte comigo. Quem precisar do meu estudo, da minha vontade de trabalhar, da minha força de vontade, do meu bom caráter, conte comigo. E eu reforço a sua colocação. A nossa região, a nossa cidade, tem tudo por fazer. O prefeito de Itabuna, o prefeito de Jiquié, o prefeito de Itacaré, de Ubatã, de Aurelino Leal, tenham essas consciências. Augusto Castro, se junte com o Valderico para que a gente possa dar as mãos. Ilhéus precisa agora dar as mãos. Ilhéus precisa agora de conectividade. Foi o que o mundo já fez. O mundo está conectado e nós temos que ter uma condição de, com humildade, reconhecer os nossos erros e botar o pé no chão para que a gente todos possam estar disponíveis. Aonde eu não cheguei no meu alcance do conhecimento do estudo, que as pessoas agreguem a mim, eu estou de braços abertos para que a gente possa fazer uma frente pessoal do indivíduo Ilhéus, uma frente pessoal do munícipe região sul, do munícipe região, para que a gente possa ter uma geração de riqueza, porque qual é o nosso sonho? O indivíduo começa como auxiliar de limpeza, depois ele começa como chefe de limpeza, depois ele começa como garçom, depois ele começa como chefe de bar, depois ele vem como coordenador, de repente ele é gerente, daqui a pouco ele monta um lugar dele e bota o restaurante dele na pista Misael Tavares, aqui na Baía do Pontal, e ele olha o teleférico chegando, e tem um outro empresário que bota no Mirante da Conquista um lugar contemplativo, para que você possa ver uma música gospel, uma música, um jazz, um blues, e encher de japonês, encher de coreano, encher de vietnamita, e você possa servir os sucos, as riquezas da nossa fruticultura, os nossos chocolates, e que tem um ticket médio de $200, $300, como acontece hoje em Veneza. A Praça São Marco, em Veneza, hoje, o ticket é $300. Cada pessoa que senta em Veneza deixa $300 Ilhéus. E levanta. Em Ilhéus, R$15. Então, quem me disse isso foi o prefeito. Então, nós precisamos fazer com que essa pessoa que comece como ajudante de limpeza vire gerente, vire supervisor e vire proprietário, e o mundo está pedindo para vir para cá, e a gente tem a portabilidade e acessibilidade, está tudo dito. Então a gente precisa dar as mãos. Salatiel, Márcia, Alex, muito obrigado pelo prestígio, pela honra. A gente que Eu estou à agradece. disposição. E a Câmara de Vereadores, que está completamente alinhada comigo, volto a repetir, Gurita, meu professor Gurita, meu amigo lá, meu irmão da igreja, César Porto, Abraão, Adilson, Rúbia, todos os vereadores, Valderico, Vanessa, prefeito, que chegou aí com todo o gás, está fazendo o que é possível, encontrou um lugar... abandonado. Abandonado, destroçado, eu só gosto de falar para cima, eu não sei falar, mas a verdade é essa, e ele está tentando de qualquer forma, e conseguindo já tem resultados, para que a gente possa fazer com que a nossa Ilhéus volte a ser do tempo do cacau, volte a ser do tempo dos coronéis, e que a gente tenha hoje outra fonte de renda que venha a ser sucedâneo do cacau, que o cacau não pare, que o cacau continue. Sim. Porque eu, como tive a oportunidade de ir para o mundo, eu também quero fazer um pedido ao ilhéense, como eu. Vamos esquecer os traumas, vamos esquecer o traumático, vamos esquecer as dores, vamos olhar para cima, vamos olhar para Jesus, fazer com que a gente cresça, fazer com que a gente possa voltar a ser como a gente era. E dessa forma, gerar riqueza para o mundo, da melhor maneira possível, que os nossos pais, que os nossos filhos, que os nossos netos
tenham condição de agradecer pelo seu trabalho, pelo trabalho de Márcia, pelo trabalho de Alex, e que a gente possa, de uma forma única, vencer, que é a palavra de Deus, né? Tiago 1,9, seja forte e corajoso. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado. É isso aí. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigado por estar aqui. Eu saio daqui entendendo que eu preciso estudar mais, amando ainda mais a minha terra, amando ainda mais tudo que eu faço, e entendendo que estar sentado aqui, Walter, Márcia, Alex e vocês que estão nos assistindo, estar sentado aqui é apenas um canal que Deus abriu, não um canal de TV, mas eu como um canal de bênção também, de poder bater esse papo aqui, de ter esse momento incrível. E olha que eu conheço ele de vista há alguns anos, né? E hoje que a gente senta aqui para reconhecer, na verdade, hoje, essa pessoa incrível, com esse conhecimento incrível, com essa experiência gigantesca, à disposição para fazer a nossa terra crescer ainda mais. Muito obrigado, doutor. Agradeço a Deus por esse momento, agradeço mesmo os caminhos que ele trouxe para aqui, né, Marta? Né, Márcia? E só Deus para te recompensar ainda mais. Gente, tem algo mais que eu quero acrescentar? Não, só agradecer a oportunidade, firme. Vamos ser o PSG. Vamos para frente. Bora. Valderico, por favor, firme. Câmara de Vereadores, por favor, firme. Vereadores, firme. Gurita, César Porto, vão para cima, porque o caminho é pela política. O Brasil é um país político, depende da política. Sim. Que a imprensa possa nos ajudar e que a gente vá para cima para vencer, resgatar tudo isso que a gente acabou de falar e conseguir ter um IDH, que o nosso povo é bom, é hospitaleiro e tem a condição de ter felicidade e todos nós sejamos felizes. Muito Amém. Obrigado. Obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do programa Conversa Franca. Franco e uma aula. Que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.